Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, é claro, e tem informação importante. O presidente Rodolfo Landim levando um duro golpe nos bastidores da política do Flamengo nessa reta final de mandato dele. Ele vai deixar a presidência do Flamengo, está apoiando o Rodrigo Duche nas eleições, mas levou um duro golpe. Pois é, por essa muita gente não esperava, eu particularmente não esperava, mas o Rodolfo Landim, portanto, levando esse golpe aí na política do Flamengo. Já já a gente vai falar sobre isso. Tem também informações sobre o volante Alan. É verdade que ele pediu para ser negociado, para deixar o Flamengo? Falaremos sobre isso. Vamos contar também como tem sido a preparação do Flamengo nessa data FIFA. Conversei com uma pessoa que acompanha os bastidores lá do Ninho do Urubu e ele me passou detalhes dessa preparação do Flamengo e a gente vai trazer também no vídeo de agora. Tem também árbitro definido para Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil, a gente vai contar isso também. Tem muita coisa. Matheus Bach, filho e auxiliar de Tite, se manifestando pela primeira vez desde a saída do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilharem esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim todo mundo vai ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo. E, é claro, novos inscritos vão chegar aqui e assim o canal vai crescendo cada vez mais. Estamos na reta final de ano, temos metas a bater e eu conto com a sua ajuda para conseguir bater essas metas aqui no canal. Se quiser colaborar de maneira financeira, o Pix está aqui na descrição e fica o meu muito obrigado desde já. Vamos para as informações, pessoal. É o seguinte, depois de 11 dias, nessa sexta-feira, o auxiliar e filho de Tite, Matheus Bach, falou pela primeira vez sobre a saída do Flamengo. Em uma postagem nas redes sociais, ele disse: "Com muito orgulho e gratidão me despeço de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Foi um prazer enorme fazer parte dessa história tão rica, trabalhar ao lado de profissionais extraordinários e dividir o dia a dia com um grupo de atletas que sempre mostrou garra e comprometimento. Agradeço imensamente a todo o staff que me apoiou durante essa jornada e a cada jogador com quem tive a honra de trabalhar. A nação rubro-negra, que sempre esteve ao nosso lado, merece um agradecimento especial por toda a energia e apoio incansável. Sigo em frente com a certeza de que o Flamengo sempre ocupará um espaço importante na minha trajetória. Muito obrigado", fecha aspas. Matheus Bach, declaração linda, maravilhosa, mas a nação rubro-negra nem sempre esteve ao lado de vocês, muito pelo contrário. Desde a chegada de vocês, a nação rubro-negra tinha um pezinho atrás. Eu acho que esse casamento aí é o famoso: os opostos não se atraem. Podem se atrair durante um determinado momento, mas depois vão romper, e foi o que aconteceu. Mas desejo, obviamente, eu como jornalista, torcedor do Flamengo, desejo toda a sorte do mundo ao Matheus Bach, ao Tite, sobretudo ao Tite, que é um cara, enfim, sensacional, mas não deu certo no Flamengo. E o Matheus Bach, ele precisa evoluir, porque se ele era o responsável pelo setor defensivo do Flamengo, o setor defensivo do Flamengo foi uma lástima nessa reta final de passagem do Tite pelo Flamengo. Mudando de assunto, a nova camisa 3 do Flamengo foi lançada nas redes sociais pela Adidas, pelo Flamengo. O Alcaraz, que chegou ao clube recentemente, foi modelo junto com a Arrascaeta. Eu, particularmente, nas imagens, primeiro tinha achado a camisa um pouco feia, pessoalmente achei melhor, mas tá lançada, gente, não tem jeito. Gostou, compra; não gostou, também compra, porque você ajuda o Flamengo. E é isso, claro, se você tiver condições financeiras para fazer isso, não vai se endividar para comprar uma camisa de um clube de futebol, tá? Mudando de assunto, pessoal, por unanimidade, isso é um post do parceiro Rafael Zarco, trabalha no GE, ele acompanhou lá a audiência no STJD e ele diz o seguinte: "Por unanimidade, o STJD acata a manifestação da Procuradoria e o voto do relator e mantém as datas alteradas para a CBF. Vasco e Atlético jogam dia 19, Corinthians e Flamengo dia 20, isso pela Copa do Brasil, obviamente. Argumentos dos auditores são de que não houve prejuízo aos clubes que entraram com as medidas." E tá certo. Eu particularmente concordo com essa decisão. Para mim também não houve prejuízo algum. Pelo contrário, eu acho que todo mundo pode sair ganhando. Eu acho que foi muito mais vaidade que rolou nos bastidores aí. Inclusive, os árbitros dos dois jogos já estão definidos. Vasco, Atlético Mineiro
em São Januário, vai apitar Ramon Abate Abel, Corinthians e Flamengo na Arena Neoquímica. Anderson Daronco. Pelo amor de Deus, prevejo muitas emoções, porque certamente o Anderson Daronco, como tem sido ultimamente, vai querer aparecer mais do que os artistas do espetáculo, que são os atletas, obviamente, né? Mudando de assunto, galera, vamos falar aqui sobre o duro golpe que o Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, levou nos bastidores da política. Eu publiquei mais cedo, logo pela manhã, lá nas outras redes sociais, no Twitter, @Vene Casagrande, no Instagram também, @Vene Casagrande, eu disse o seguinte: mais um episódio importante na política do Flamengo. Todos os presidentes de poder do clube, Conselho Deliberativo, de Administração, enfim, notificaram formalmente ao presidente Rodolfo Landim que ele pode estar incorrendo em infração estatutária grave por assumir despesas que não poderia fora do orçamento e fora do prazo de 180 dias anteriores ao término do mandato. Eu tive acesso ao documento, tá? E nesse documento, os presidentes de poder do clube também solicitaram que Rodolfo Landim informe o orçamento de caixa e o saldo financeiro do Flamengo até a presente data. Eles, inclusive, pedem os valores orçados e executados para despesas com pessoal projetados até o fim do ano pelo mandatário. Gente, isso aqui é muito sério. Pode parecer bobagem para alguns podem até avançar o vídeo aí para ir para o próximo assunto, mas isso aqui é muito sério. Sabe por que é sério? Isso primeiro mostra que o Flamengo nunca mais vai voltar para aquilo que era antes, crise financeira, o famoso acabou o dinheiro. Pelo contrário, os presidentes dos poderes, muitos que apoiaram o Rodolfo Landim durante muito tempo, estão mais preocupados nesse momento com a saúde financeira do Flamengo que propriamente com o Landim. Não vão botar a relação pessoal, profissional, à frente dos interesses do Flamengo. Eu acho que os presidentes dos poderes estão certos. Se eles estão preocupados com a situação financeira do Flamengo, eles têm que fazer isso. E aí o Rodolfo Landim se mostra enfraquecido. A verdade é essa, porque se ele tivesse forte, eu acho que isso não aconteceria. Forte que eu digo assim, nas ações dele também. Eu vou dar um exemplo. Para mim, esse contrato dado ao Felipe Luiz é um erro, gente. É um erro. Não poderia fazer isso. Por quê? Porque daqui a 60 dias tem uma eleição. Como é que você dá um contrato? Lá no Corinthians aconteceu isso, eu falei a mesma coisa. A antiga gestão fechou com o Mano Menezes no final, sendo que tinha eleição e deu o contrato até 2025 com uma multa rescisória altíssima. Isso não se faz. Isso é antiético com o futuro gestor. E aí os presidentes dos poderes estão preocupados com o Flamengo e notificaram o Rodolfo Landim. Obviamente a gente vai ficar acompanhando o desfecho desse caso, mas isso mostra que de fato o Landim está enfraquecido. Lembrando que o Landim apoia Rodrigo Duz, candidato da situação, que vai lançar de maneira oficial sua chapa no evento dia 14, ou seja, segunda-feira, se eu não me engano. É isso mesmo, segunda-feira eles vão lançar evento que estava marcado para o dia 30, desmarcaram para o dia 14. Vamos falar agora do Alan. Eu não sei de quem é a notícia, tá? Vou ser bem sincero, mas muita gente me veio perguntar sobre Alan. É verdade que que o Alan pediu para sair do Flamengo, pediu para ser negociado, Vene? Eu fui apurar, tanto na diretoria quanto com pessoas envolvidas no staff dele, pessoas que administram a carreira dele. Vou ler exatamente o que uma pessoa me disse do Flamengo. Primeiro, vamos lá. Isso, galera, isso foi... Eu mandei mensagem 6h25 da manhã. A pessoa foi e respondeu 7h07 da manhã. Tem nada disso. Aí eu falei, posso cravar que não procede? A pessoa foi e respondeu, claro, pode cravar aí com certeza. Então... No lado do Flamengo, garantem que não procede. No lado do jogador, também garantem que não procede. Falam que, de fato, ele não está contente por conta da reserva, ele quer jogar, quer ter mais minutagem, mas em nenhum momento pediu para sair, em nenhum momento questiona as decisões do Tite, que era o treinador que estava dando pouca oportunidade para ele, mas eu acho que o Tite deu até muitas oportunidades, a verdade tem que ser dita. O Alan
não fez boas partidas, enfim, caiu muito de produção, ficou atrás até mesmo do Léo Ortiz, que é um zagueiro de ofício. Mas agora com o Felipe Luiz, o Alan pode retomar a boa fase, quem sabe a confiança é esperar. Então, só para trazer a informação para vocês, não procede que o Alan pediu para sair. Para finalizar nosso assunto, galera, Felipe Luiz está focando muito durante a data FIFA, nesses treinamentos, na parte física dos jogadores. Ele quer melhorar a parte física porque sabe que o seu estilo de jogo requer muito desse quesito. Por ser um jogo muito intenso, os jogadores precisam estar bem fisicamente. Então ele está focando muito na parte física dos atletas durante esses treinamentos aí da data FIFA. E o Flamengo, hein? Tá usando a data FIFA para se preparar pro clássico, o clássico contra o Fluminense. Alô, Cris! Tá com medo, né, Cris? Olha, tá com medo não, Quem falou pra você que ele tá com medo? Ô, Cris, você tá com medo, Cris? Olha, Eu falei Cris! pra você que ele não tava? Eu conheço o Cris. E se tiver também, Cris, diz que não tá. O que acha? Tá? Olha o DJ Careca todo animadinho, aí. Tá vendo, Alex? Ó, tá aproveitando o momento para trazer o grupo do Felipe e do Luiz, um momento para trazer ainda mais diversão e disputa no elenco do Flamengo. Rodolfo. O trabalho segue intenso sob o comando de Felipe Luiz. O treinador quer aproveitar cada momento dessa data FIFA com um grupo para aperfeiçoar ainda mais um elenco com muitas promessas. Mas as atividades também têm um clima leve e descontraído. E quem ainda leva a disputa entre os atletas? E quem será que foi o melhor? Davi Luiz ou Gabigol? A competição foi de velocidade e consistia em cada atleta pegar um cone que estava sobre uma estaca de treino e correr até a marcação, sempre um para cada lado. E teve o camisa 99 empolgado após vencer o zagueiro. Já Alan levou a melhor em cima de Bruno Henrique e Ayrton Lucas vencendo Wesley. O novo técnico do Flamengo parece mesmo divertir e motivar o grupo. A equipe ainda tem mais um treino nesta sexta e no sábado, e folga no domingo antes de entrar na semana com o clássico e decisão pela Copa do Brasil. O reencontro com o tricolor agora como treinador do rubro-negro já gera grandes expectativas para o torcedor que quer terminar a temporada na mesma alegria que o treino do Fla. Muito bem, o clima tá mais leve, né, o Vene? Leve é a palavra? Sim, tá mais leve. Eu acho que, inclusive, até informação. Estão falando lá nos bastidores do Flamengo, me relataram ontem, que até o Gabigol, assim, tá totalmente diferente. Mais leve, inclusive utilizaram essa palavra, mais leve. E é normal, assim, nada contra o Tite. Eu acho que é uma mudança de trabalho. Eu não tô falando com a tua fonte não, tá? Eu juro. Não. Mas assim, se a gente for parar e analisar, não é nenhum segredo para ninguém que isso poderia acontecer, né? Ainda mais se tratando de Gabigol. Para e pensa, você é um funcionário, você trabalha numa respectiva empresa. E você sabe que o seu chefe não vai muito com a sua cara, vocês não têm uma boa relação. Inclusive, a gente não pode normalizar. Se o Tite não gosta muito do Gabigol, o Gabigol deu motivos para isso. Porque o que ele fez, gente, precisa ser criticado. O Gabigol simplesmente pegou o microfone, em cima de um trio elétrico, ele xingou o Tite. Querendo ou não, ele xingou o Tite. Eu tinha esquecido disso, velho. Ele xingou o Tite. E assim, o tempo passou e depois eles vieram a trabalhar juntos. Mas enfim, agora o Tite saiu, agora é o Felipe Luiz que está fazendo um bom trabalho, ou pelo menos iniciou esse bom trabalho à frente do Flamengo. Ele agora está tendo... Tudo. Parou. Boa tarde. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Não tinha horário político. Entendi. Avisam na segunda que é ter, na terça, aí eu procuro no Google. Horário político, ao motorista, horário político. Avisa que não é ainda negócio de política. Mas olha só, eu quero um desconto, tá? IDR! Alex, por favor, minha camisa que ele não viu. Eu vou ser padrinho de casamento amanhã. Minha manhã foi uma loucura, entendeu? Pedro Certezas, te amo muito, tá? Sua manhã foi uma loucura? Minha manhã foi uma loucura. Quem te salvou? Fala pra mim. Essa aqui é a Telefone. Incendeia aqui, ó. a torcida da Cara, seleção. que pena, que é um show. Um show. Eu Que a tava Fernanda- nojenta. Tem gente que briga com a imagem, velho. O que a Fernanda fez aqui é um show. Telefone. Eu estou insuportável. Pode continuar a falar do Flamengo aí que você estava falando. Eu até perdi minha linha de raciocínio. Deixar aqui. Mas provavelmente eu estava elogiando o Felipe Luiz, dizendo que ele está tendo um tempo muito importante para ele poder passar as suas ideias para os jogadores do Flamengo. Mas é óbvio que nem tudo é perfeito.
Ele não está tendo os principais jogadores à sua disposição. Isso, querendo ou não, afeta o trabalho dele. Mas eu acho que, independentemente disso, esse tempo está sendo importante para ele também recuperar alguns jogadores em relação à parte física, porque o estilo de jogo dele requer muito a parte física. É um jogo muito intenso, sempre indo ao ataque, ao ataque, ao ataque. E a gente sabe que o elenco do Flamengo não tem a melhor preparação física. A gente está vendo aí os resultados, questão de lesão muscular, mas eu acho que é um tempo extremamente importante e eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai conseguir passar as ideias dele para os jogadores do Flamengo. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde. Que achou que tinha horário político agora. E não... Mas vem cá, segunda tem, Alex, ou não tem? Essa é a pergunta. Segunda tem? O Alex vai apurar. Aí o Alex vai apurar. É porque com horário político a gente entra 1h10. Sem horário a gente entra 1 hora. Aí você de casa faz o quê? Pra garantir, chega 1 hora. Tá? Pra garantir mesmo, chega 11h30. Aí fica com a Isabelle. Perfeito. E depois fica com a gente, entendeu? Ô, Lucas Pedrosa, a gente tá falando aqui do clima do Flamengo. Mostramos o Super VT da Ocilene Brito aí em relação a essa brincadeira, essa coisa lúdica, né, no treinamento do Flamengo. E a gente sabe que é um grupo que já tá há muito tempo junto. Tem uma peça ou outra que chegou e tudo mais, mas tem aquela raiz rubro-negra, que já tá há um tempo, né? E um personagem grande é o Gabigol. E o clima tava mais pesado, né? Não é porque o Tite é pesado, é porque não deu match. O Flamengo com o Tite. O clima leve é mais fácil para todo mundo trabalhar. O Vini até trouxe essa questão. Pô, você trabalhar com um chefe que você não se dá bem é mais difícil. Dá para trabalhar? Dá. Mas é bem mais gostoso quando você trabalha, por exemplo, com o Big Boys. Perfeito. Perfeito. Que é um baita de um chefe. É isso. Viu, com o Pedrosa? Paquito, com a Nath, com a Fernanda, com o Vene, com a Alcilene. É tudo bom. Fica melhor. O clima fica legal. Eu acho que essa atividade recreativa, inclusive, é algo utilizado nos maiores clubes do mundo, tá? O Guardiola, por exemplo, faz isso. Outros treinadores também de alto calibre fazem isso. Por quê? O jogador de futebol ele já vive uma pressão imensa 24 horas, Fernanda. Só dele ser um atleta de alto nível, só dele ser um atleta de um clube de Série A e de um clube como o Flamengo, ele já tem um nível de tensão muito alto que ele precisa cada vez mais relaxar, descontrair. Fora a questão da própria rotina, né? Que o cara praticamente não tem folga, não tem um tempo de fato de descanso. Então eu acho que qualquer atividade para descontrair um pouco faz sentido. É legal também porque o atleta vai jogar um pouco mais solto. Futebol é divertimento também, é importante. Verdade. Eu sempre ouço isso de vários técnicos que falam, cara, não adianta a gente ter um time bem treinado, um time tecnicamente muito bom, se os caras não desfrutam. Desfrutar é importante dentro do futebol. Então eu acho que o Felipe Luiz faz essa atividade justamente para isso, para unir também um pouco o grupo. O Gabigol, querendo ou não, ele sempre vai ser um líder do Flamengo enquanto ele estiver lá. Então se ele tá bem, o clima também melhora. Eu vou falar da lesão do Pedro agora, mas eu quero que você amanhã volte Chaves, você sabe, né? Sim, sim. Aqui na tela do SBT. Sim. Ai, já não vou bater palma, eu sou apaixonada pelo Chaves. Mas de vez em quando aparece o seu Madruga no SBT. Tem o seu Madruga? Mas eu quero quando saber... o Corinthians joga. Então, é isso que eu quero saber. Você fala sim ou não, depois você dá a informação. Vamos lá. O seu Madruga pagou o aluguel pro seu Barriga? 14 meses atrasado, tava? Pagou a utilização Daqui a pouco fala. de um dia. É o Hugo, Corinthians e Flamengo. Então não foi aluguel, foi só a diária. Foi só um mês, são aí. 14 meses. O seu Barriga cobra isso 14 meses de aluguel do seu Madruga. Aí, ó, o torcida do Corinthians vai matar a gente. Ô, Vene Casagrande, tem novidade primeiro sobre o pagamento da CBF e da FIFA. Na lesão do Pedro, se machucou vestindo a camisa da seleção brasileira. Tinha esse assunto de que poderia acontecer o pagamento começar a ser feito até ele voltar pela CBF, pela FIFA. Isso ia ficar definido? Foi definido? Foi definido. O Flamengo já havia conseguido junto à FIFA que a FIFA pagasse o valor do salário na CLT, na carteira assinada. E aí o Flamengo estava conversando com a CBF para a CBF assumir a parte do direito de imagem, e a CBF vai assumir. Ou seja, 60% fica com a FIFA, 40% com a CBF, e aí com isso o Flamengo consegue diminuir esse prejuízo financeiro, porque o prejuízo técnico não tem como. A verdade é essa. Eu arrisco a dizer que se o Pedro tivesse à disposição diante do Peñarol nos 2 duelos pela Libertadores, eu acho que dificilmente o Flamengo teria sido eliminado. Tanto é que, na minha concepção, faltou apenas o homem-gol ali, botar a bola na rede, porque o Flamengo, entre aspas, dominou os 2 jogos. Mas não tem jeito, não tem como você voltar ao passado. Aconteceu, o Flamengo diminui o prejuízo financeiro, mas o prejuízo técnico não tem como você diminuir. E, aliás, a gente está chegando no patamar de alguns clubes, inclusive o Flamengo, há algum tempo, o Flamengo, no caso,
de não ter preocupação financeira para alguns casos. A preocupação é sempre esportiva. O quanto aquele jogador vai me entregar esportivamente, o que eu posso ganhar taça com ele. E o caso do Pedro era o mais importante aí da temporada, o Lucas Pedrosa. Vamos colocar na tela aqui, Pedrosa, as fotinhos que o pessoal tá mandando do Dia das Crianças. O Twitter voltou. Ontem eu fui dar uma lidinha no Twitter. Eu saí. Que eu tô aos poucos. Eu te defendi ontem lá no Twitter. O que aconteceu? Que eu cheguei e perdi, era uma briga lá e eu não entendi nada. As pessoas acham que é só uma pessoa que faz isso, né? Que na verdade não, é parte da mídia. É parte da imprensa que fica massacrando o Botafogo, como se o Botafogo não tivesse nenhum mérito no que o Botafogo tá fazendo. Eu vi, muito boa a sua publicação. Aliás, a gente devia botar nesse telão. Olha aí, Amanda Vasconcelos, cria da nação, feliz Dia das Crianças. A pequena aí já é Flamengo. E um botafoguense, Laís Fernandes mandou, o botafoguense Heitor, lindão aí, feliz Dia das Crianças pra você. Heitor, esse sorriso aqui me conquista. Fê Novaes, SBT Esporte, essa é a Fê pequenininha, né, Fê? Pela sua cor da sua foto, a Fê, ela já tá com mais de 30. Aquela Kodak, né? Ela já tá com 30 a mais, né, Fê? É isso aí, um beijo pra você, hein? Olha aí, o Hugo Souza, o Venê, o Corinthians quer comprar o jogador, como é que será esse pagamento? Eu quero depois que o Careca de HD dê a opinião dele em relação a tudo isso, né? Ele fala muito em relação a fair play financeiro e Corinthians. Fala, então, Venê. por contrato, o Corinthians pode exercer a cláusula da opção de compra do Hugo Souza desde ontem, desde o dia 10 de outubro. Aí o Corinthians vem publicamente e diz que, vamos exercer. Mas não exerceu. É a mesma coisa que eu virar para uma empresa e falar assim, eu vou comprar tal carro. Mas e aí? Você vai comprar que dia? Entendeu? O que importa é o dinheiro na conta. E por contrato, o Corinthians... Só que o carro já saiu da concessionária, esse é o problema. Por contrato, o Corinthians tem que efetuar o pagamento de 800 mil euros à vista ou apresentar uma garantia financeira que o Flamengo aceite. Apresentando essa garantia financeira que o Flamengo aceite, aí o Corinthians vai poder parcelar a compra de Hugo Souza em 800 mil euros em 4 parcelas com valores iguais. 200 mil euros por parcela. Sendo uma em janeiro de 2025, outra em junho de 2025, outra em janeiro de 2026 e outra em junho de 2026. Dito isso, Fernanda Maia, sem sombra de dúvidas, o Flamengo fez um péssimo negócio em relação à venda do Hugo Souza. Primeiro, o valor é super abaixo. Segundo, você parcelar em 4 vezes esse valor, que é muito baixo, de 800 mil euros, é um absurdo. A diretoria do Flamengo, em relação ao Corinthians, errou em tudo. Primeiro, Marcos Braz estava presente na chegada da nova diretoria do Corinthians e ficou ouvindo do presidente do Corinthians que eles queriam o Gabigol e não fez nada. Depois aceitou o Mateuzinho viajar sem contrato assinado, ficou lá um tempão treinando sem contrato assinado. Depois ele foi devolvido, Marcos Braz aceitou. E agora essa negociação do Hugo Souza junto ao Corinthians, que foi terrível, foi péssima. Hoje eu falo, sem sombra de dúvidas, o que o Flamengo fez em relação ao Hugo Souza foi horrível, péssimo negócio. Não valorizaram nem um pouco esse jogador que tem sido aí um dos principais goleiros nos últimos jogos no futebol brasileiro. E perdeu para o adversário, né? E direto, agora nesse momento Copa direto, Brasil, porque direto. a Copa do Brasil, hoje eu acho que é o primeiro foco aí do Flamengo, não o único, mas o primeiro foco do Flamengo, porque é um jogo de Copas e enfim, você tem mais 3 jogos até a final, tá 3 jogos de uma taça e um deles, o caminho é o Corinthians. E com esse grande goleiro que é o Hugo, não é qualquer coisa. Eu acho um péssimo negócio. Só pelos valores que o Venê citou aí, isso aí não muda em nada a vida do Flamengo. Isso aí o Flamengo gasta, sei lá, com 5% da folha, 1% da folha. O rodízio do japonês, isso né? Não é nada, isso é o famoso, é isso aí mesmo, é aquele pastel e o caldo de cana na feira. Pro Flamengo é isso. E perde um grande goleiro, perde um grande potencial. Se fosse para vender por um valor maior também, poderia ter vendido para um concorrente que não é direto, digamos assim, como é o Corinthians nesse momento. E aí o Corinthians se aproveitou, né, cara? E aquela história que a gente já falou. O Corinthians promete tudo. Pagar é mais complicado. E isso, quando a gente fala sobre essa situação, gente, não é só uma questão do Corinthians, tá? Não é só o Corinthians que deve no futebol brasileiro, não é só o Corinthians que faz dívida, que dá calote. Mas quando a gente fala sobre fair play financeiro, o costume de boa parte das pessoas é olhar para o que o Botafogo faz. Sendo que o que o Botafogo faz não fere em nada o fair play financeiro. O que fere o fair play financeiro
financeiro, que foi um mecanismo criado para igualdade, para que os clubes possam corresponder e cumprir com as suas promessas financeiras, isso é para isso que o fair play financeiro foi criado. E o Corinthians, ele rasga o fair play financeiro em vários momentos, muito pelo contrário. É um doping financeiro, porque um time que deve quase 2 bilhões de reais contrata um atacante que ganha 3 milhões e meio por mês. Então, assim, fora as outras questões, como a questão do Hugo, como a questão do Cueva, porque no preto e no branco, Fernanda, o Hugo não era para ter jogado o primeiro jogo. Se não pagou, não tem que jogar, entendeu? No preto e no branco é isso. Só que aí tem o relacionamento dos clubes e tudo acontece. Enfim, é uma tristeza pro nosso futebol. Se a gente tem que discutir fair play financeiro aqui, é justamente sobre a inadimplência de vários e vários clubes que concorrem no mesmo campeonato, tiram jogadores do mesmo campeonato e não pagam os clubes que eles tiraram o jogador. Tem mais foto agora, alguma criancinha conhecida. Vamos ver. Quem será? Ah, não é o Pedrosa, porque tem cabelo? Não é possível. Eu Nem não sou. sempre- nem Você sempre eu não fui é. careca. Ah, pode ser você, que você não era Vasco? Volta lá. Volta lá, é o Venê. Olha lá, você fica brigando com os outros que não é Vasco? É Vasco sim, Venê. Pô, o cara Quem é criou a esse fake aqui? news pesada. Nem sempre eu fui careca. É você, Lucas Eu tinha uma Pedrosa. bela cabeleira, inclusive. O Flamengo distribuiu moto do Flamengo, o seu pai distribuiu do Batman. É do Batman. Olha que coisa linda, ô Isso é lá Venê em Vigário Catarina. Geral, lá no quintal da casa, camisa do Vascão já. Aí a outra foto é em Irajá, aí a outra Campo foto Grande. é Campo Não, Grande. tem aqui. Campo Grande. Tanto, ó, essa é em Vigário, e a próxima é no IBGE, lá de Parada de Lucas, eu jogando bola. Aí, Lá ó. no IBGE de Parada de Cadê? Lucas. Sabe, a boina primeira lá da foto da moto do Batman? Sabe o que eu mais amo nessa foto? É essa década de 80 aqui, É ó. isso. Esse chão vermelho O piso. com cacos quebrados. Isso era uma alta moda, tá bom, Essa Venê foi Casagrande? aonde? Vigário Geral. Ah, justo. Muito bem, tá aí fotos do Lucas Vou procurar Pedrosa. uma em Campo Grande. Pequenininho. Eu tô falando, eu vou em Campo Grande sempre rodar roleta rede Tá economia. vendo? O povo me para. Mata a cobra e mostra o É pau. verdade, é verdade. O auxiliar técnico Matheus Bachi, filho de Tite, foi o primeiro integrante da comissão a se manifestar após a demissão do treinador do Flamengo. A saída de Tite ocorreu no dia 30 de setembro, uma segunda-feira, mesmo após uma vitória sobre o Atlético PR. No entanto, apenas 11 dias depois, Matheus utilizou suas redes sociais para falar publicamente sobre o fim da passagem pelo clube carioca. Em sua publicação, Matheus agradeceu aos funcionários, jogadores e à torcida, destacando que o Flamengo terá sempre um papel importante em sua trajetória profissional. Ele expressou orgulho e gratidão por ter participado do clube e enfatizou o prazer de trabalhar ao lado de grandes profissionais e um grupo dedicado de atletas. Com imenso orgulho e gratidão, me despeço de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Foi um privilégio fazer parte dessa rica história, convivendo com profissionais excepcionais e jogadores que demonstraram comprometimento e dedicação. Agradeço especialmente ao staff pelo apoio e a todos os jogadores que tive a honra de treinar. A nação rubro-negra merece um agradecimento especial pela energia e apoio constantes. O Flamengo sempre terá um espaço especial na minha carreira. Muito obrigado! Escreveu Matheus. Enquanto Matheus se pronunciou, Tite ainda não comentou oficialmente sobre a saída. O ex-treinador havia orientado seus auxiliares a esperarem antes de falarem publicamente sobre a demissão. Na última semana, foi finalizado o processo de rescisão com o clube, que incluiu o pagamento de uma multa de 4,8 milhões de reais. O técnico segue sem definir os próximos passos para 2025 e, assim como fez após a Copa do Mundo, se reunirá com sua equipe para traçar os rumos da carreira para a próxima temporada. Além de Matheus Bachi, outros membros que deixaram o clube junto com Tite incluem Kleber Xavier, César Sampaio, o preparador físico Fábio Maceredigian e o analista de desempenho Lucas Oliveira. A decisão pela saída de Tite veio após a eliminação na Libertadores e a fraca atuação na vitória sobre o Atlético PR pelo Brasileirão. Em 70 partidas sob o comando de Tite, o Flamengo conquistou 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, registrando um aproveitamento de 65,7% e levantando o título do Campeonato Carioca de forma invicta. Com a saída de Tite, o Flamengo efetivou Felipe Luiz como treinador. Felipe, que comandava o time sub-20, estreou com vitória por 1-0 sobre o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. Na sequência, conquistou sua primeira vitória no Brasileirão ao bater o Bahia por 2-0, jogando na Fonte Nova.